Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Empreender e Licitar. O programa de hoje é um programa mais do que especial. Iremos tratar sobre princípios. Como os princípios se comportam na sua vida e no seu empreendimento. Será que ele é motivador ou ele tem aquela função de uma mola propulsora para atingir os seus objetivos? Continue conosco, iremos trazer uma estratégia e te ensinar um atalho muito especial, que é utilizar os princípios como ferramenta de controle, ferramenta de direcionamento aos seus objetivos frente ao seu empreendimento e principalmente nas licitações. E antes de entrar no nosso tema central, vamos trazer a nossa palavra de hoje. Um momento de reflexão, um momento de encorajamento. E a palavra está direcionada hoje para você que precisa se superar, entender todos os obstáculos que vem no caminho empreendedor e principalmente das licitações, das oportunidades em vender para o governo. Está no livro de Salmos, capítulo 37, verso 28. Salmos, que foi escrito sua boa parte por Davi, o rei Davi, aquele que foi encarregado, aquele improvável, que saiu de pastor de ovelha, que cuidava do rebanho do pai, para governar o povo de Deus. E aí tem uma pergunta, será que dentro desse processo que Davi passou de pastoreio de ovelhas para governar uma grande nação como rei, ele teve desafios? Será que existiu perseguições? Será que ele teve que readaptar, readequar seus comportamentos frente aos objetivos que estavam traçados para o seu governo? Essa é uma mensagem de reflexão. Que assim nos ensina. O Senhor ama a justiça e não abandona os seus fiéis. Eles serão protegidos para sempre. Essa mensagem que está no livro de Salmos, capítulo 37, verso 28, traz uma mensagem para te dizer que princípios são importantes. Você andar em retidão frente a todas as bases que são eretas, que são corretas, que são estabelecidas para trazer segurança a toda uma sociedade, vai fazer com que o seu caminhar atinja o objetivo principal, ao alvo principal. Ou seja, agrada a Deus quem anda na justiça e não abandona aqueles que é fiel em realizar as suas ações baseado em princípios. Esse é o tema de hoje. A palavra está direcionada a você não se titubear frente às adversidades que virão dentro da sua jornada empreendedora, mas o cumprimento de cada princípio, a cada etapa, te fortalecerá a atingir os objetivos, a atingir o alvo principal, que é o resultado esperado junto ao seu empreendimento, frente ao desafio dessa licitação, que é o nosso objetivo de empreender e licitar. Seja corajoso, cumpra princípio, esteja pronto para encarar as adversidades de forma justa. Agora compreenda quais são as regras desses princípios para que você se fortaleça, se prepare e você entregue aquilo que busca esse processo no direcionamento do resultado. Frente à nossa palavra de hoje, eu tenho uma pergunta para você. Como você se posiciona frente à sua empresa em relação a regras, a princípios e a desafios que fazem parte do dia a dia do seu negócio? Comenta para mim, faz um comentário que eu quero entender se realmente a ausência que você está tendo de aumento de escala, de aumento de faturamento, de expansão do seu negócio, será que ele não está retido porque você está deixando de praticar, de atender ou de realizar algum princípio ou regra estabelecido a esse negócio que você está fazendo? Será que o objetivo que você tem de vencer, aquela licitação, aquele processo de contratação que é tanto importante para você,
você não está conseguindo acessar porque você deixou de cumprir algum princípio de cumprimento de obrigações tributárias, de cumprimento de gestão de pessoal, de cumprimento de técnicas comerciais, e isso faz com que você não consiga dar o segundo passo junto aos seus objetivos? Comenta que eu quero trazer mais informativos e estratégia para você, dia após dia, estar estabelecendo na rotina do seu negócio o cumprimento de regras e princípios obrigacionais para alavancar o seu negócio. Alberto, e o que princípios tem a ver com a Lei 14.133, com vender para o governo e com empreendedorismo? Primeiro, não tem como você falar sobre empreender, licitar. Licitar é vender para o governo, licitar é oportunidade de negócio. Licitar é entender que você está vendendo para o maior comprador do país, que é o governo, sem entender a regra do jogo. E a regra do jogo começa por princípios. Esses princípios estão na nossa Constituição Federal. E você vai começar colocando aí no Google, Constituição Federal, artigo 37, inciso 28. Essa é a regra que traz lá quais são os princípios, ou seja, o que é que norteia, que baliza o governo a realizar uma licitação. E aí você vai perceber que o governo ele é obrigatório, primeiro, realizar a licitação. Segundo, que existe uma segurança jurídica nisso. Terceiro, que deve haver como regra competitividade e concorrência no processo, para dar oportunidade para você também vender para o governo, se você atender todos os requisitos que aquela licitação, aquela contratação exige. Além disso, a Lei 14.133, a Lei de Licitações e Contrato, ela trouxe um rol de princípios para fazer com que o processo de contratação seja um processo mais democrático, um processo mais seguro, um processo que haja competitividade, a busca pela proposta mais vantajosa por parte do governo e que você, licitante, possa apresentar uma proposta justa para você realizar o serviço ou fornecer aquele objeto. Se a regra do jogo é cumprir princípios, eu irei começar falando sobre princípio da legalidade. Esse é o princípio mor. Ele está na Constituição Federal no artigo 5º da Lei de Licitações. E legalidade é o governo realizar atos conforme a lei determina. Então não pode o governo abrir um processo de contratação em que você participa e exigir da sua empresa qualquer tipo de requisito que não tenha previsão na lei. Isso fere o princípio da legalidade, é um ato viciado, possível de ser combatido administrativamente e judicialmente. Por parte da administração, esse é um princípio que dá segurança a todos os agentes, as pessoas que estão ali participando daquele processo de contratação, bem como ao gestor. Por quê? Porque se o licitante, se a empresa que participou do processo, ele veio com o intuito de fraudar ou de não executar o objeto que está sendo contratado, este será penalizado. Porque o interesse que norteia toda a contratação no país é o interesse público, da coletividade. Além disso, os princípios que podem dar a uma empresa a melhor estratégia para se posicionar frente a uma licitação são princípios que estão esculpidos no artigo 5º, como foi falado outrora. Esses princípios é do julgamento objetivo. A administração ele só pode realizar o julgamento da sua proposta ou da sua documentação de habilitação pautado naquilo que o edital já previu. Além disso, esse julgamento ele deve ser feito de forma imparcial, aplicado a todos os concorrentes e que as exigências do edital
sejam compatíveis com a lei. Não pode ser à margem da lei. Então, papel e caneta na mão. Se você é empresário e você deseja utilizar um princípio como uma estratégia da sua participação numa licitação, entenda, o princípio do julgamento objetivo, ele é um instrumento poderoso para fazer com que o certame licitatório faça julgamento frente às suas propostas de forma que esteja previsto no edital e na lei que regulamenta aquela licitação. Alberto, que outro princípio você poderia trazer como estratégia de conhecimento para a empresa e para o governo se utilizar no processo de licitação? O princípio do planejamento. Esse princípio do planejamento ele é um princípio inovador, em que pese o planejamento fazer parte de todo o processo de contratação da administração pública, ele não tinha expressamente essa previsão na lei anterior. E com a nova lei 14.183, o planejamento virou a peça central para a contratação, fazendo com que instrumentos fossem obrigatórios na fase de planejamento da contratação. É uma fase em que a administração realiza o estudo técnico preliminar, a busca pelo valor estimado da licitação, a justificativa, a motivação, todos os requisitos que irá compor a futura contratação, o termo referencial daquela licitação, os requisitos a ser exigido no edital, dentre outros. São alguns dos requisitos que fazem parte da fase de planejamento até o edital ser publicado. E aí sim, as empresas que fazem parte daquele nicho de negócio possam se preparar para participar do certame no dia e hora marcado da licitação. Então, planejamento é um princípio intrínseco e estratégico para o governo realizar suas licitações. Se para o governo o princípio do planejamento ele tem tamanha importância, imagine para você empresário. Você empresário, diante das necessidades de alavancar o seu negócio, de criar estratégia para concorrer de forma mais assertiva e ter êxito frente aos seus concorrentes, coloque como base planejamento. Planejar a documentação técnica que irá compor a apresentação da sua proposta, se antecipar visualizando licitações anteriores e que você possa já preparar a sua empresa tecnicamente com os atestados de capacidade técnica, registro em conselho de classe e órgãos regulamentadores, equipe técnica qualificada que irá compor para a prestação daquele serviço ou fornecimento, planejamento frente ao tempo da publicação da licitação até a apresentação da sua documentação e da sua proposta, e aí fazendo com que sua equipe esteja motivada a fazer análise financeira, análise dos requisitos de qualificação econômica e financeira que será necessário apresentar naquela licitação, a composição de preço, que faz com que traga o detalhamento dos custos diretos e indiretos que irão compor e que você terá como subsídio em uma fase de lance, caso o edital traga previsão. Além disso, de você planejar junto com sua base de fornecedores ou de prestadores de serviço de mão de obra o lapso de tempo que o edital exige, desde a ordem de serviço até a execução desse objeto. Então, um princípio que você deve colocar como mantra da sua empresa é planejamento. Planejamento ele é importante para o governo e ele é importantíssimo para o seu negócio e para você vencer processos licitatórios. Além disso, um outro princípio que
destacamos frente às estratégias para melhor se posicionar nas licitações é você entender o princípio da vinculação ao edital. Tudo que compõe um processo de contratação entre governo e empresa deve ser pautado no edital. O edital é um instrumento formal, obrigatório, que faz com que o governo estabeleça desde a demanda que pretende contratar com o particular até o valor estimado, a forma de pagamento, a forma de execução, prazos, as obrigações entre contratante e contratada e o cronograma e toda a gestão de risco relacionado à contratação. É o edital que traz essa previsão. Muitos costumam dizer que o edital ele vira lei entre as partes, é a regra do jogo. E depois dele publicado, ele se vincula tanto às empresas que participam do processo de contratação, quanto da administração com esta empresa que participou do processo e que também obteve o contrato fruto dessa licitação. Vinculação ao instrumento convocatório, vinculação ao edital é o princípio que dá ao licitante, à empresa, todo o know-how, toda a capacidade de fazer análise e se posicionar frente ao agente de contratação, ao pregoeiro e à comissão de contratação. É através do edital que há uma comunicabilidade legal, jurídica e legítima aos atos praticados no processo de contratação. Então, se você é pregoeiro, se você é agente de contratação ou faz parte de uma comissão, saiba que os licitantes, as empresas e todos os interessados é através da regra do jogo estabelecida no edital que irá se comunicar frente aos atos do processo licitatório. E se você é empresário, está participando de uma licitação ou deseja, se você precisa de esclarecimento, entenda que é no edital que traz a forma que você irá solicitar esclarecimento sobre algum tópico do edital. Se você identificou que existe uma ilegalidade no edital, é através da forma trazida no próprio instrumento que você irá apresentar sua impugnação ou se utilizar dos requisitos trazidos naquele instrumento para traçar a melhor estratégia e participar da licitação. Então, vincular o edital é o princípio que norteia empresa e governo. Por último, não menos importante, mas trazendo a lucidez desse princípio também na nova Lei 14.133, falaremos sobre o princípio da transparência. Transparência que foi um requisito, transparência que foi um princípio que trouxe mais segurança jurídica a todos os agentes que fazem parte da contratação pública, principalmente porque é com transparência que hoje nós temos a disponibilidade de todos os editais, de todo o interesse dos governos como um todo no Brasil, em âmbito federal, municipal e estadual, para disponibilizar os instrumentos convocatórios no Portal Nacional de Contratações Públicas. Além disso, é pautado no princípio da transparência que o governo deve, além de disponibilizar o edital, também todos os anexos, projeto básico, que fazem parte daquele processo. Valor estimado, dentre outros, salvo nas hipóteses de exceção, que é quando há o sigilo desses preços. Então, transparência está acompanhando todo o processo de contratação, desde a busca pelo governo de uma cotação de preço, até mesmo na fase da realização da licitação, da homologação, da adjudicação e da contratação. O princípio da transparência faz com que todos os interessados tenham acesso a um processo licitatório. Além disso, qualquer pessoa, qualquer interessado, qualquer cidadão, ele pode se manifestar a um processo de licitação em nosso país. Porque a licitação ela é pública. Então, se ela é pública, a partir do momento que é dado transparência e publicidade para ela, é uma oportunidade onde começa o controle social. Se você é empresário ou se você é um agente da área de administração, comenta aí quais são as hipóteses que você já se deparou em uma licitação
em que foi deixado de atender um princípio frente àquela licitação e acabou prejudicando ou a administração ou a sua empresa. Se você, empresa, já teve, exemplo, uma desclassificação de uma licitação, você sabe qual foi o princípio que deixou de ser atendido naquela licitação? Ou acometido por um agente que fazia parte na realização do certame? Será que a sua inabilitação não foi uma forma arbitrária, descumprindo um princípio, a exemplo do julgamento objetivo da proposta? Se você tem alguma dúvida, vem no comentário, participa. A gente vai trazer aqui no nosso próximo programa revelações sobre a ausência desses princípios ou a ausência de aplicação desses princípios, como podem impactar diretamente nos objetivos, tanto das empresas quanto da licitação. E é importante deixar claro que a ausência de aplicação de princípios aos processos de contratação viola não só o direito dos licitantes e dos empresários, mas também da própria administração pública, que é pautado no interesse coletivo. Entender que o princípios não é mero normativos que ficam ali trazendo apenas uma forma de dar maior amplitude à administração pública nos processos de licitações, mas que serve como instrumento de organização, limitação, evitar abusos e trazer garantias a todo o processo de contratação no Brasil. Princípios é para ser cumprido e ter ponderação em relação àquilo que é exigido na lei e aquilo que é executado pelos interessados no ecossistema dos processos licitatórios em nosso país. O decreto de hoje é: domine os princípios e aprenda a traçar as melhores estratégias nas compras governamentais, entendendo que o julgamento deve ser objetivo, que tudo a ser exigido nas licitações passa a ter uma vinculação a partir do instrumento convocatório que é o edital, que a transparência é que norteia todos os atos praticados, desde a publicação do edital até a publicação do contrato, e que tudo se baseia na Constituição Federal, que pauta essa contratação na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência naquilo que busca a administração pública. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você entendeu que princípios não é apenas juridiquês, mas balizas que podem servir como estratégia tanto para o governo quanto para os empresários, e que você quer saber mais como dominar o universo das licitações, tanto para realizar os processos como administração pública ou como empresário, para saber se portar à frente das oportunidades de participar de licitação, se inscreve em nosso canal, dá um like, traz seu comentário para que nossa equipe possa entender mais sobre essas demandas do dia a dia, porque esse programa é feito para você. Até a próxima oportunidade.